Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme seja o horário que estejam ouvindo. Dando sequência à série de palestras promovidas pela Casa de Fabiano, vamos aqui dando sequência ao estudo do Evangelho, né? O Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos aqui, continuando no capítulo 12, Amai os vossos inimigos, o finalzinho deste capítulo, né? Que vai falar sobre o duelo. Então, nas instruções dos espíritos, muitas mensagens de alguns espíritos aí da Pleiade de Jesus falando sobre o duelo, né? Então são aqui, quer ver, olha, 1, 2, 3, 4, 5 mensagens, tá? Aqui de Santo Agostinho, Espírito Protetor, Adolfo, e tem mais aqui, Francisco Xavier, né? Então, são mensagens de todos esses espíritos tratando desse assunto, ou seja, isso significa que é um tema que precisa ser bem estudado, né? Não é à toa que tem um monte de mensagem falando do mesmo tema. E ainda para completar uma nota de Kardec, né? Que a gente não deve esquecer que Kardec era o elemento encarnado. Ele não era médium, mas era o elemento encarnado. A sua condição espiritual era similar à de todos esses espíritos superiores que compõem, então, essas mensagens, né? Só que ele estava encarnado, os outros estavam desencarnados. Então tem até uma nota do Kardec. E a gente pode pensar assim, né? Que como a gente vai ler na nota de Kardec, aqui no final, no item 16, né? Fala que os duelos se tornam cada vez mais raros, né? E isso ele falou em 1863. Olha, 1863 encerra esse capítulo Kardec falando que os duelos se tornam cada vez mais raros, né? Então, por que dedicaram 5 mensagens ao mesmo tema, fora a nota de Kardec, né? É pra gente pensar, né? Não é à toa. Tudo tem uma justificativa, não existe acaso, né? A doutrina espírita, ela por si só, ela é eminentemente racional. Ela nos ensina trazer os sentimentos, né, à luz da racionalidade. A gente sabe utilizar bem os nossos sentimentos através da nossa razão. Então a gente aprende a fazer um bom uso dos sentimentos, depurando eles para que se tornem os melhores possíveis, né? Através da nossa razão. Então a gente precisa aprender, a gente vai aprender que, né, através de todos esses conhecimentos, a gente vai aprender que é muito mais inteligente, é muito melhor para nós mesmos fazer o bem, fazer as coisas certas. Então a razão vai nos apontar isso daí, né? Então, se é através da razão que a gente vai conseguir ali se melhorar, por que será que uma coisa que a gente pensa que parece ser tão óbvia, veio tanta lição a respeito dela, né? Ou seja, quanto mais lição vem, a gente entende que é porque é uma coisa que, de fato, a gente ainda está longe de ter aprendido. Então, é que nem na escola, né? A escola, o professor, ele fica ali, ele dedica maior energia, maior tempo, maior dedicação àqueles temas mais complexos. Aqueles temas ali mais fáceis de assimilação, não se perde tantas aulas ali com ele, né? Então, eu acho curioso que muitas vezes a gente pode ali no nosso imaturo orgulho, né, achar o seguinte: mas óbvio, né, duelo, quem que pratica duelo? Isso aí é coisa da Idade Média, não existe mais isso, né? Na nossa
no nosso ingênuo orgulho, poderíamos pensar dessa maneira nos dias de hoje, achando que já somos civilizados o suficiente, de modo que a gente não pratica mais duelos, né? Então não tem por que eu ficar lendo todas essas mensagens. E aí a gente vai entender, mas por que eles insistem em colocar um monte de mensagem para falar do duelo? Será que realmente nós já vencemos essa tendência dentro de nós de revide, né, de um excesso até de competitividade, e falando na competitividade, obviamente, que ela nos move a buscar, né? A gente precisa ter ali um relativo impulso para buscar o melhor, para se superar e tudo mais, né? Mas a gente sabe que dentro do campo dos sentimentos, nós vamos estar nos aproximando mais de Deus quanto mais equilibrados a gente tiver. Tudo aquilo que tende para o excesso, seja para mais ou para menos, para o excesso, no caso, para mais, ou para menos, assim, na ausência, né? É um desequilíbrio. Então, até esse excesso de competitividade que pode, né, pode não, com certeza, uma personalidade excessivamente competitiva, excessivamente eu tô falando, né, não tô falando dentro do nível do saudável, né, uma personalidade excessivamente competitiva, ela é naturalmente orgulhosa, né, porque não admite derrota, não admite perder, não admite ficar em segundo plano, né, então... Feitas essas considerações, são 5 mensagens, a gente vai escolher uma aqui para ler. Geralmente a gente lê a primeira, né, que é a do Adolfo. Tem aqui 2 de Santo Agostinho, uma de um espírito protetor, né? E no final a nota do Kardec, uma de Francisco Xavier, né? E no final a nota de Kardec. Bom, eu vou ler aqui, olha. Eu vou pegar essa mensagem aqui do espírito protetor, que se manteve anônimo, né? O espírito amigo a gente sabe que era Joana de Ângeles, mas o espírito protetor não sei quem é. Ele é um anônimo aqui que vai dar um grande ensinamento. E no final eu vou ler a nota de Kardec, né? Pra gente entender se de fato nós não trazemos esse sentimento de duelar dentro do nosso coração. A gente não veste mais armadura, a gente não porta mais a arma aqui na cinta, né? Não coloca mais a espada, não sai mais com a espada em punho, porque na Idade Média era assim, as pessoas saíam de casa preparadas para o duelo, já saíam, né? Assim como a gente hoje em dia vai sair de casa, a gente tem que colocar a roupa, o sapato, pega a chave do carro, né? Pega as coisas ali que a gente precisa pegar para sair de casa. Na Idade Média, numa época aí que a humanidade estava bem atrasada, as pessoas não saíam de casa se elas não estivessem ali preparadas adequadamente para algum imprevisto, né? Então saíam armadas. Então, hoje em dia, de fato, a gente não tem mais essa situação, mas será que a gente está totalmente desarmado? Será que a gente não utiliza mais as armas materiais porque a civilização, né, a polidez social não nos permite mais isso? Mas até que ponto que a gente está armado mentalmente, espiritualmente, as nossas emoções, emocionalmente, né? Até que ponto a gente não está preparado ali já para dar uma resposta, preparado, né? Hoje em dia a gente vive a era da lacração, né? Tudo, vou dar uma lacrada na pessoa, né? Então, que é nada mais do que uma resposta áspera, né? Então, até que ponto que a gente não está duelando mentalmente, ou a gente já sai de casa predisposto a revidar de alguma forma. Então vamos ler o que o espírito protetor nos ensina a respeito disso, né? Então, o espírito protetor deu essa mensagem em Bordeaux, 1861. O duelo, como o que outrora se chamava juízo de Deus, então veja que está se reportando a épocas, né, muito lá atrás da nossa história, né?
É uma dessas instituições bárbaras que ainda regem a sociedade. Que diríeis, entretanto, se visseis os dois antagonistas mergulharem na água fervente ou sujeitarem-se ao contato do ferro em brasa para decidir a sua disputa, dando razão ao que melhor se saísse da prova? Então, né, se eles resolvessem fazer dessa maneira, né, nível de igualdade, ele está querendo colocar aqui, né, se fosse nível de igualdade, os dois vão mergulhar na água fervente ou os dois vão se submeter ao contato do ferro em brasa. Então, o sofrimento vai ser para os dois, né? Então, o que a gente acharia disso? Então, olha, ele continua: chamaríeis de insensatos a esses costumes, pois o duelo é ainda pior que tudo isso. Para o duelista emérito, é um assassinato cometido a sangue frio, com toda a premeditação desejada, porque está seguro do golpe que irá desferir. Para o adversário, quase certo de sucumbir, em virtude de sua fraqueza e de sua inabilidade, é um suicídio cometido com a mais fria reflexão. E eu estou tentando me lembrar aqui um livro que eu li há pouco tempo. Agora, pior que eu já guardei, nem me lembro mais qual. Mas contando uma situação exatamente assim, né? Que tinha um jovem ali que ele era... Ai, gente, qual era o livro? Ele era um desses. Ele era um duelista quase que profissional. Ele era um duelista quase que profissional. E aí ele se apaixona ali por uma moça e tudo mais e tal. Era uma situação ali que envolvia um triângulo amoroso, né? E nessa, o rapaz ali que ela pretendia, ela amava, né? O outro que era o mais fraco ali, eles se amavam e tudo mais. E aí o que acontece? Há uma situação em que acontece o duelo. Há uma situação em que acontece o duelo. E a situação é exatamente essa. Eu vou procurar direitinho o livro e vou fazer até uma anotação aqui, porque toda vez que a gente vai ler o Evangelho, a gente está sempre lendo, né? Para eu saber ilustrar bem com esse exemplo. Então, e o rapaz ali, o mais fraco, ele sabia que ele ia sucumbir, mas não tinha outra forma, tinha que encarar, né? Ele tinha que encarar o duelo. E de fato assim aconteceu. Houve esse duelo. O mais forte, como era de se esperar, tornou-se ali o vencedor, o outro sucumbiu, né? E foi assim que aconteceu nesse livro aí, que eu tô recordando agora da história. E é bem isso que está colocando, né? Sabe que... Então, esse que sabe que vai vencer é um assassino, né? Porque ele sabe que ele vai vencer e não tá nem aí de matar o outro. E o outro que sabe que vai sucumbir e ainda assim vai, é um suicida. Claro que vai ser recebido lá do outro lado, né? Cada caso é um caso. Enfim, mas ele sabia que ia sucumbir, mas também pelo seu orgulho, não podia, né, poderia chegar e deixar para lá, poderia se passar ali, né, pela opinião das pessoas como fraco, como sei lá o quê, mas o seu orgulho não permite, ele mesmo sabendo que vai morrer, ele vai e participa. Então é considerado um suicídio, né? Bom, bem sei que muitas vezes procura-se evitar essa alternativa igualmente criminosa, recorrendo-se ao azar. Mas isso não é, embora sob outra forma, uma volta ao juízo de Deus da Idade Média, né? Que o juízo de Deus era permitido ali você lavar a sua honra, né, com sangue. E lembre-se que naquela época era infinitamente menos culpado. O próprio nome do juízo de Deus revela uma fé ingênua, é verdade,
mas sempre uma fé na justiça de Deus, que não poderia deixar sucumbir um inocente, enquanto no duelo tudo se entrega à força bruta, de tal maneira que é frequente sucumbir o ofendido. Ó estúpido amor próprio, tola vaidade e louco orgulho! Quando sereis substituídos pela caridade cristã, pelo amor do próximo e a humildade de que o Cristo nos deu o exemplo e o ensino? Somente então desaparecerão esses preconceitos monstruosos que ainda dominam os homens e que as leis são impotentes para reprimir. Porque não é suficiente proibir o mal e prescrever o bem. É necessário que o princípio do bem e o horror do mal estejam no coração do homem. Né? E assim termina essa mensagem. Ou seja, é somente pela transformação dos nossos sentimentos que esses costumes vão mudar. Não adianta nada a gente não modificar o que a gente sente. Né? Não adianta nada, porque é o que a gente vive. Claro que tudo caminha para uma evolução. Né? Reprimir o mal ali na contenção, que é o que a gente vive hoje, em muitos casos, né? Acredito, espero que a maioria dos casos que a gente se contém, embora a gente ainda sinta o desejo e muitas vezes até deixa o pensamento fazer tudo aquilo que a gente tem vontade, né? Mas contém as mãos, essa contenção certamente é um avanço, que lá na Idade Média, lá na época do juízo de Deus, isso não existia. Então já é uma contenção. Mas como a gente estava falando no começo, né, não refrear esses sentimentos e deixar muitas vezes que o pensamento vá longe, né, no sentido de executarmos mesmo em pensamento ou em palavras maldosas, enfim, a nossa vingança, né, o nosso duelo, a nossa briga, a nossa luta ali, também é uma forma de estarmos aí presos, armados, né, portando armas mentais, digamos assim, de ataque, com a desculpa de que é defesa, né? Então, é só com a educação do sentimento que a gente vai aprender de fato a dar a outra face. É só com exercício de educação espiritual, educação emocional, educação sentimental, né? De não revidar, mas também não ficar pensando, não ficar desejando o mal, né? Tentar diluir esses sentimentos nocivos dentro de nós, de maneira que a gente saia de casa todos os dias, né? Saia de casa no sentido figurado, eu tô falando, ou seja, nos embates da vida, a gente acorda, né, e vai começar o nosso dia desarmado, com paz no nosso coração e já ali predispostos a nada vai tirar a minha paz. Senhor, me ajude para que nada tire a minha paz. Né? Senhor, me ajude para que eu não perca a paciência. Senhor, me ajude a saber suportar as dificuldades aí do dia. Então, é um exercício que a gente vai se colocando em condições e vai se desarmando pouco a pouco, né? E para a gente ir se desarmando, né? Tirando esse mal de dentro de nós, eu trouxe aqui uma mensagem desse livrinho Mãos Unidas, né? De Emmanuel, pela mediunidade do Chico Xavier. Então tem uma lição aqui, olha, a abolição do mal. Quem se refere às perseguições e calúnias, rixas e desgostos na maior parte das circunstâncias, está destacando a influência do mal. Então quando a gente está sempre pensando, falando, né? Quantos milhares de caminhos, entretanto, para equilíbrio e restauração, alegria e esperança, se todos nos empenhássemos a extinguir impressões negativas no nascedouro, né? Então, eliminar, depurar os nossos sentimentos. Determinado amigo terá incorrido no erro de que o acusam. Todavia, se nos afastamos da censura que o envolve, anotando-lhe unicamente as qualidades nobres de filho de Deus,
com possibilidades de recuperação iguais às nossas, mais depressa se verá liberto da inquietação na sombra para readquirir a tranquilidade de consciência. Certo acontecimento menos feliz haverá sido, indiscutivelmente, um desastre social. No entanto, se nos abstermos de comentá-lo nos aspectos destrutivos, teremos cooperado para que se lhe pulverizem os destroços morais sem piores consequências. Então, até evitar de ficar comentando muito o mal, né? Aquela injúria assacada contra nós, efetivamente nos haverá queimado as entranhas do ser, né? Então, as ofensas que nos chegam nos ferem. Entretanto, desaparecerá nas correntes profundas do tempo se nos consagrarmos a olvidá-la, né? Nos consagrarmos a esquecê-la, sem comunicar-lhe o fogo devorador aos entes queridos, através de alegações menos edificantes. Esta confidência amarga ter-nos atingido o coração por farpa invisível, mas não ferirá outros se não dispusermos a esquecê-lo. Reflitamos na contribuição da paz a que todos somos chamados e para a qual todos somos capazes com segurança e eficiência. Para começar, porém, de maneira substanciosa e definitiva, é preciso que o mal cesse de agir, tão logo nos alcance, encontrando em cada um de nós uma estação terminal das trevas. Que interessante, né? Então, quando o mal chegar a nós, que ali seja a estação terminal, que morra ali e que a gente não perpetue para o outro. É assim que a gente vai cultivar a paz, é assim que a gente vai estar desarmado, é assim que, de fato, a gente vai deixar de estar duelando, né? Através dos pensamentos. Então, que Jesus nos abençoe a todos, desejo uma boa semana, fiquem todos com Deus. Boa noite a todos. Nós vamos ver hoje a história da senhora Anna Belleville, que está no capítulo 3 do livro Céu e Inferno. Esse capítulo 3 trata-se de mensagens de livros e de mensagens de espíritos em condições medianas, em termos de graus evolutivos. Ele não é nem feliz e nem infeliz, está em condição mediana. E está na segunda parte do livro Céu e Inferno, que foi escrito por Allan Kardec, né? A Anne Belleville desencarnou jovem, era casada, tinha filhos, ficou doente ao sofrer um acidente e a partir disso ela viveu na cama durante 3 anos e sofreu muito nesse período. Suportou todo o sofrimento até o fim e corajosamente. Era uma senhora que cultivava o bem e o belo. Não tinha medo da morte e se preocupava com o presente. Se pensarmos bem, é realmente importante o agora, pois, se no agora surge uma situação que tenho a possibilidade de praticar um bem, devo realizar. É uma oportunidade, pois, passado uns poucos instantes, a situação já se modificou e não conseguirei mais fazer o bem que poderia ter realizado, se eu me arrepender de não ter agido naquele momento único, naquela circunstância única, perdi uma oportunidade de fazer o bem. O que escolhemos fazer em cada minuto do nosso dia a dia, podemos fazer algo que nos leva a evoluir ou a estacionar em nossa evolução. Porém, não retrogradamos, não voltamos para trás não regredimos na nossa evolução, né? Então, em nossa evolução, porque não retrogradamos, porque o que nós conquistamos de qualidades não perderemos mais. Também são esses momentos circunstâncias que surgem assim momentaneamente, sem esperar, né? Que nos conhecemos, né? Nesses momentos é que nós nos conhecemos o quanto somos capazes de amar o próximo, a vida,
quanto ou o que precisamos mudar em nós para a conquista desse progresso espiritual. Vamos à leitura desta jovem senhora, né, para o nosso aprendizado e para melhor conhecimento de nós mesmos, se quisermos usar desse fato para refletirmos sobre nós mesmos. Jovem mulher, falecida aos 35 anos após cruel enfermidade, vivaz, espirituosa, dotada de inteligência rara, de meticuloso critério e eminentes qualidades morais. Esposa e mãe de família devotada, ela possuía, ademais, uma integridade de caráter pouco comum e uma fecundidade de recursos que a trazia sempre a coberto das mais críticas eventualidades da existência. Sem guardar ressentimentos das pessoas de quem poderia, espíritos em condições medianas, queixar-se, estava sempre pronta a prestar-lhes oportuno serviço. Intimamente ligados à sua pessoa desde longos anos, pudemos acompanhar todas as fases da sua existência, bem como todas as peripécias do seu fim. Proveio de um acidente a moléstia que havia de levá-la depois de a reter 3 anos de cama, presa dos mais cruéis sofrimentos, aliás, suportados até o fim com uma coragem heróica e, a despeito dos quais a graça natural do seu espírito jamais a abandonou. Ela acreditava firmemente na existência da alma e na vida futura, mas pouco se preocupava com isso. Todos os seus pensamentos se relacionavam com o presente, que muito lhe importava, posto não tivesse medo da morte e fosse indiferente aos gozos materiais. A sua vida era simples e sem sacrifício, abria mão do que não podia obter, mas possuía inato o sentimento do bem e do belo, que apreciava até nas coisas mínimas. Queria viver menos para si que para os filhos, avaliando a falta que lhes faria, e era isso que aprendia à vida. Conhecia o Espiritismo sem o ter estudado a fundo, interessava-se por ele, mas nunca pôde fixar as ideias sobre o futuro. Este era para ela uma realidade, mas não lhe deixava no espírito uma impressão profunda. O que praticava de bem era o resultado de um impulso natural, espontâneo, sem ideia de recompensas ou de penas futuras. De há muito era desesperador o seu estado e iminente o desenlace, circunstância que ela própria não ignorava. Um dia, achando-se ausente o marido, sentiu-se desfalecer e compreendeu que a hora era chegada. Embaciando-se-lhe a vista, a perturbação a invadia, sentindo todas as angústias da separação. Custava-lhe, contudo, a morte antes da volta do esposo. Fazendo supremo esforço sobre si mesma, murmurou: não quero morrer. Então sentiu renascer-lhe a vida e recobrou o uso pleno das suas faculdades. Quando o marido chegou, disse-lhe: eu ia morrer, mas quis aguardar a tua vinda, por isso que tinha algumas recomendações a fazer-te. Assim se prolongou a luta entre a vida e a morte por 3 meses ainda, tempo que mais não foi que dolorosa agonia. Então vemos que a senhora conseguiu viver até que o marido chegasse em casa para que pudesse ela vê-lo. Vemos nesse relato que foi prolongada a vida dela por mais 3 meses. E isso pode acontecer quando a espiritualidade maior conclui que, devido a certas circunstâncias, pode alguém passar por dificuldades desnecessárias. Então, auxilia, prolonga-se a vida da pessoa por alguma necessidade ali que está para surgir, caso a pessoa desencarne rapidamente, assim, em determinada circunstância, Num dos livros de Allan Kardec há o fato de uma senhora que iria desencarnar, mas
não, de Allan Kardec não, de André Luiz. Uma senhora ia desencarnar, mas o netinho dela não queria que a avó desencarnasse naquele momento. E para não gerar desequilíbrio no menino e mesmo para a gestação da mãe, que poderia correr o risco de perder o bebê, né? Então foi permitido a ela que ela tivesse também um tempo a mais de vida até a criança nascer. Continuando a leitura. Evocação no dia seguinte ao da morte. Meus bons amigos, obrigada pelo interesse que vos mereço. Ademais, fostes para mim como bons parentes. Pois bem, regozijai-vos porque sou feliz. Confortai meu pobre marido e velai por meus filhos. Eu segui logo para junto deles depois que desencarnei. Podemos supor que a vossa perturbação não foi longa, uma vez que nos respondeis com lucidez. Né? Isso daí é uma pessoa comentando com ela, um encarnado comentando com o espírito que estava dando mensagem. Então, foi feita uma pergunta para ela, né? E o tempo de duração e o que ocorre com o desencarnado depende das qualidades que desenvolveu, das dificuldades morais que venceu em si mesmo, do bem que praticou. Pois aquele que procura estar sempre com a consciência tranquila se desprende do corpo com mais facilidade. E ela relata que logo que desencarnou foi visitar seu esposo e filhos. Isto quer dizer que ela se desprendeu do corpo com muita facilidade, mas porque ela procurou viver conforme as leis do amor, sem apego, né, à vida material, ao corpo. Continuando, ela em espírito diz: meus amigos, eu sofri tanto, e vós bem sabeis que sofria com resignação. Pois bem, a minha provação está concluída. Não direi que esteja completamente libertada, não, mas o certo é que não sofro mais, e isso para mim é um grande alívio. Desta feita estou radicalmente curada, porém preciso ainda do auxílio das vossas preces para vir mais tarde colaborar convosco. Aí o encarnado pergunta, né? Qual poderia ser a causa dos vossos longos sofrimentos? E ela responde: um passado terrível, meu amigo. E a pergunta surge: podeis revelar-nos esse passado? E ela responde: deixai que o esqueça um pouco, paguei-o tão caro. Um mês depois da morte, voltam a conversar com ela, né? Ela se manifesta novamente e é perguntado a ela: agora que deveis estar completamente desprendida e que melhor nos reconheceis, muito estimaríamos ter convosco uma palestra mais explícita. Podereis, por exemplo, dizer-nos qual a causa da vossa prolongada agonia? Estiveste durante 3 meses entre a vida e a morte. E ela responde: obrigada, meus amigos, pela vossa lembrança como pelas vossas preces. Quão salutares me foram estas, e como concorreram para a minha libertação. Tenho ainda necessidade de ser confortada. Continuai a orar por mim. Vós compreendeis o valor da prece. As que dizeis não são de modo algum fórmulas banais, como as murmuradas por tantos outros que lhes não medem o alcance, o fruto de uma boa prece. Sofri muito, porém os meus sofrimentos foram largamente compensados, sendo-me permitido estar muitas vezes perto dos queridos filhos que deixei com tanto pesar. Prolonguei por mim mesma esses sofrimentos. O desejo ardente de viver por amor dos filhos fazia com que me agarrasse de alguma sorte à matéria, e ao contrário dos outros, eu não queria abandonar o desgraçado corpo com o qual era forçoso romper, se bem que ele fosse para mim um instrumento de tantas torturas. Eis aí a razão da minha longa agonia. Quanto à moléstia e aos padecimentos decorrentes,
eram expiação do passado, uma dívida a espíritos em condições medianas, mais que paguei. Ah, meus bons amigos, se eu vos tivesse ouvido, quanta mudança na minha vida atual, que alívio experimentaria nos últimos momentos e quão fácil teria sido a separação se, em vez de a contrariar, eu me tivesse abandonado confiadamente à vontade de Deus, à corrente que me arrastava. Mas, em lugar de volver os olhos ao futuro que me aguardava, eu apenas via o presente que ia deixar. Quando houver de voltar à terra, serei espírita, vô-lo afirmo. Que ciência sublime! Assisto constantemente às vossas reuniões e aos conselhos que vos são transmitidos. Se eu, quando na terra, pudesse compreendê-los, os meus sofrimentos teriam sido atenuados. A ocasião não tinha chegado. Hoje compreendo a bondade e a justiça de Deus, conquanto me não encontre suficientemente adiantada para despreocupar-me das coisas da vida. Meus filhos, principalmente, me atraem, não mais para animá-los, porém para velar por eles, inculcando-lhes o caminho que o Espiritismo traça neste momento. Sim, meus bons amigos, eu tenho ainda graves preocupações, entre as quais avulta aquela da qual depende o futuro dos meus filhos. Aí é perguntado a ela: podeis ministrar-nos quaisquer informações sobre o passado que deplorais? Resposta: ah, meus bons amigos, estou pronta a confessar-me. Eu tinha desprezado o sofrimento alheio, vendo indiferente os sofrimentos da minha mãe, a quem chamava doente imaginária. Por não vê-la de cama, supunha que não sofresse e zombava dos seus queixumes. Eis como Deus castiga. Agora, depois de 6 meses do desencarne dela, ela volta a se manifestar e é perguntado a ela: agora que um tempo assaz longo se passou, desde que deixaste o invólucro material, tende a bondade de descrever-nos a vossa posição e ocupações no mundo espiritual? Resposta: na vida terrestre, eu era o que vulgarmente se chama uma boa pessoa. Antes de tudo, porém, prezava o meu bem-estar, compassiva por índole. Talvez não fosse capaz de penoso sacrifício para minorar um infortúnio. Hoje tudo mudou, e posto seja a mesma, o eu de outrora modificou-se. Ganhei com a modificação e vejo que não há nem categorias nem condições além do mérito pessoal no mundo dos invisíveis, onde um pobre caridoso e bom se sobreleva ao rico que humilhava com a sua esmola. Vê-lo especialmente pelos que se afligem, vê-lo especialmente pelos que se afligem com tormentos familiares, com a perda de parentes ou de fortuna. A minha missão é reanimá-los e consolá-los, e com isso me sinto feliz. Ana, ela assina, né? Porque é uma mensagem escrita. Então, continuando a leitura, né? Importante questão decorre dos fatos supramencionados. Eila, poderá uma pessoa, por esforço da própria vontade, retardar o momento de separação da alma do corpo? Resposta dada pelo Espírito São Luís. Resolvida afirmativamente, sem restrições, esta questão poderia dar lugar a consequências falsas. Certamente, em dadas condições, pode um espírito encarnado prolongar a existência corporal a fim de terminar instruções indispensáveis, ou, ao menos, por ele como tais julgadas. É uma concessão que se lhe pode fazer, como no caso vertente, além de muitos outros exemplos. Esta dilação de vida não pode, porém, deixar de ser breve, visto que é defeso ao homem inverter a ordem das leis naturais.
bem como retornar de moto próprio à vida, desde que ela tenha atingido o seu termo. É uma sustação momentânea apenas. Preciso é, no entanto, que da possibilidade do fato não se conclua a sua generalidade, tampouco que dependa de cada qual prolongar por este modo a sua existência. Como provação para o espírito ou no interesse de missão a concluir, os órgãos depauperados podem receber um suplemento de fluido vital que lhes permita prolongar de alguns instantes a manifestação material do pensamento. Esses casos são excepcionais e não fazem regra. Tampouco se deve ver nesse fato uma derrogação de Deus à imutabilidade das suas leis, mas apenas uma consequência do livre-arbítrio da alma que, num momento extremo, tem consciência de sua missão e quer, a despeito da morte, concluir o que não pôde até então. Às vezes pode ser também uma espécie de castigo infligido ao espírito duvidoso do futuro, esse prolongamento de vitalidade com o qual tem necessariamente de sofrer. Então, São Luís respondeu isso, né? Agora, continuando, poder-se-ia ainda admirar a rapidez relativa com que se desprendeu esse espírito, dado seu apego à vida corporal. Cumpre, porém, considerar que tal apego nada tinha de material nem sensual, antes possuindo mesmo a sua face moral, espíritos em condições medianas, motivado como era pelas necessidades dos filhos ainda tenros. Enfim, era um espírito adiantado em inteligência e moralidade. Por mais um grau, e poder-se-ia considerá-lo um dos espíritos dos mais felizes. Não havia, portanto, nos laços perispiríticos a tenacidade resultante da identificação material. Pode dizer-se que a vida debilitada por longa enfermidade apenas se prendia por tênues fios que ele desejava impedir se rompessem. Contudo, a sua resistência foi punida com a dilação dos sofrimentos concernentes à própria moléstia, e não com a dificuldade do desprendimento. Assim, realizado este, eis porque a perturbação foi breve. Um outro fato igualmente importante decorre desta, como da maior parte das evocações feitas em épocas diversas, mais ou menos distantes da morte. É a transformação gradual das ideias do espírito, cujo progresso se traduz não por melhores sentimentos, mas por uma apreciação mais justa das coisas. O progresso da alma na vida espiritual é, portanto, um fato demonstrado pela experiência. A vida corporal é a prática desse progresso, a demonstração das suas resoluções, o cadinho em que ele se depura. Desde que a alma progrida, depois da morte, a sua sorte não pode ser irrevogavelmente fixada, porquanto a fixação definitiva da sorte é, como já o dissemos, a negação do progresso. E não podendo coexistir simultaneamente as duas coisas, resta a que tem por si a sanção dos fatos e da razão. Bom, finalizamos então essas mensagens que são importantes para nós refletirmos e desejo então uma boa semana a todos. Boa noite.